Olá, amigas, amigos, irmãos, companheiros de ideal espírita, trabalhadores da Seara do Bem, amigos que estão nos assistindo. Estamos aqui na noite de hoje com o objetivo de nos encontrarmos virtualmente, estudarmos a doutrina espírita por meio das atividades doutrinárias. Quem teve a oportunidade de assistir no domingo, nossa companheira Dalva Souza, no seminário Curso de Passes, retratou para a gente, né, a realidade sobre o mundo espiritual e o quão importante é para todos nós essas reuniões que acontecem dessa forma. Como não temos a oportunidade de nos encontrarmos presencialmente nesse momento, por causa do distanciamento social, a atividade doutrinária, quando acontece dessa forma, e que nós nos integramos e nos entregamos a essa atividade, nós estamos exercitando em nós, individualmente ou coletivamente, a oportunidade de estarmos juntos pelo pensamento. E a companheira Dalva, ela trouxe um exemplo muito interessante, que é quando nós vamos à reunião doutrinária, por exemplo, nosso pensamento não está lá. E nesse momento perdemos a oportunidade de sermos assistidos com interesse. Ao passo que, mesmo distantes aqui fisicamente, mas quando estamos com o pensamento conectado na atividade, temos a oportunidade de sermos atendidos pela espiritualidade que trabalha em favor dessa coletividade, que é a Sociedade de Estudos Espíritas Feirenses, são os espíritos que atuam na seara do Cristo em favor dessa casa, nos trabalhos de cura, de desobsessão e especialmente no esclarecimento. E é por isso que a necessidade e a importância de estarmos participando, escolhermos um dia, divulgarmos as atividades aos nossos companheiros de ideal, aos nossos familiares, aquele tema que a gente gosta, divulgar, compartilhar, a fim de que o nosso pensamento se integre enquanto coletividade, já que somos, né, trabalhadores, frequentadores da Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, ou quem está vindo aqui assistindo esse vídeo pela primeira vez, que possa se integrar e a participar da atividade enquanto estamos passando temporariamente por essa etapa de transição de distanciamento social. Então, hoje nós teremos o tema Ressurreição e Vida, que é o título de um capítulo do livro com esse nome, com o nosso companheiro Marcelo Martinho, que vai facilitar o tema. Mas para entrarmos na sintonia do assunto, nos integrarmos, vamos pedir a Jesus, por meio de uma prece, que nos auxilie nesse momento, que facilite a nossa compreensão, que tenhamos, Senhor, a responsabilidade do pensamento em todos os momentos do nosso dia, mas que nesse momento possamos congregar em torno das tuas palavras, dos teus ensinamentos que serão transmitidos pelo companheiro palestrante da noite. Que possamos, nesse momento de tanta dificuldade, estarmos juntos e firmes, confiantes nos teus propósitos. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Então, Marcelo, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Então, meu amigo, a palavra é sua. Fique à vontade. Então, meus amigos, o tema de hoje, baseado numa obra de Leon Tolstói, psicografado por Ivone de Mara Pereira. Pode falar bem alto, viu? Ah, tá. Eu vou me aproximar mais. Isso, melhorou bem. Então, o livro Ressurreição e Vida é um livro da Lavra de Ivone de Mara Pereira, psicografia dela, do grande escritor russo Leon Tolstói, que psicografa
através dela. Ela tem vários capítulos desse livro, com temas diferentes. Eduardo, está me vendo aí? Estou sim. Perfeito. Ah, tá. É que aqui parece que travou, mas está normal aí, né? Tá tudo normal, tudo justo e perfeito. Pronto. E um dos capítulos leva o nome do livro, Ressurreição e Vida. E esse capítulo é uma experiência de um Tolstói com um amigo dele que desencarnou antes dele, um amigo dele muito religioso. E quando Leon Tolstói desencarnou, esse amigo dele, Boris, foi se encontrar com ele. E qual foi a surpresa quando ele se encontrou com um amigo dele que desencarnou antes dele? E este amigo disse que, o Boris, que no plano espiritual ele tinha estudos mais avançados do que ele tinha no plano material, porque os dois conversavam muito sobre filosofia cristã e sobre o evangelho, porque o Boris queria, inclusive, ser padre. E lá no desencarnado, o Boris, que desencarnou cedo, ele pôde continuar os estudos dele com um mestre muito elevado. Essa é a primeira lição do livro sobre a morte e sobre a ressurreição. Porque Leon Tolstói viu com alguma tristeza que o amigo dele desencarnou bem cedo, fazendo jus àquele lema evangélico: se fosse bom, teria morrido. Mas, na verdade, ressurgindo na nova vida, este amigo teve, o Boris, ele teve a vida monástica que ele queria ter e os estudos bíblicos, os estudos espirituais que ele queria ter, que de forma alguma ele poderia fazer como encarnado. E entre esses estudos, ele conheceu o mestre dele. E esse mestre dele, a última encarnação que ele teve na Terra foi na época de Jesus, porque é um espírito muito adiantado. E ele lembra a última, ou pelo menos a encarnação que ele quis relatar, né? Ele lembra que quando Jesus estava na Terra, ele era criança. E ele lembra bem dos eventos que aconteceram na Jerusalém daquela época. É interessante que, aí nós abrimos os parênteses, os espíritos fundaram o que alguns chamam de arqueologia espiritual, né? Através dessas obras, nós temos relatado nos tempos apostólicos por quem estava lá presente. E aí nós temos a coleção histórica de Emmanuel, que é fantástica, e temos esse relato desse espírito que estava lá, que conheceu Jesus, que ouviu falar nas pregações de Jesus, ele e a mãe, e eles conheceram Jesus, e ele relata a experiência dele, e porque o título desse capítulo é Ressurreição e Vida, porque ele se concentra no impacto que teve a crucificação de Jesus. Ele demonstra que Jesus era uma pessoa muito querida, em que pese uma multidão ter se reunido para cuidar ele, para condenar ele na cruz, uma multidão ainda maior o amava, né? Isso nos dá
uma lição que o livro dos Espíritos dizem que frequentemente os maus são ousados e os bons são tímidos. Então, os bons que amavam Jesus eram muitos. Mas na hora de escolher entre Jesus e Barrabás, os maus estavam lá para fazer a gritaria. Isso é uma, isso é um ensinamento para a gente, porque eu pensava que Jesus não fosse tão popular assim, mas essa obra relata que quando Jesus foi crucificado, o povo ficou consternado. Então, não foi a grande população que condenou Jesus. As pessoas na morte de Jesus, na crucificação de Jesus, ele relata que as pessoas ficaram desoladas, à beira da loucura, que a mãe dele não conseguia nem fazer os afazeres domésticos. Na verdade, a mãe dele adoeceu. A mãe dele adoeceu quando Jesus foi crucificado. Houve um processo de depressão coletiva. É como se o sonho tivesse sido perdido. Porque Jesus era a personalização de um novo mundo. Né? O evangelho significa boas notícias e aquela convivência com ele. Alguns espíritos relatam que a encarnação de Jesus foi preparada com séculos de antecedência, foi anunciada por Isaías, que durante a encarnação de Jesus se vivia o período da paz romana. Então, a comunidade vivia na ambiência da convivência com o mestre. E o desencarne do mestre deu um sentimento de orfandade profunda na comunidade. As pessoas ficaram depressivas. As pessoas ficaram chocadas. As pessoas ficaram sem entender o que pensar. Como se elas estivessem vivendo em outro mundo, fora da realidade. Como se elas tivessem perdido o chão. Aliás, nós nos sentimos assim frequentemente com a desencarnação de um ente querido. Quando desencarna a mãe, quando desencarna o filho. E muitas pessoas sentem, como no dito popular, como se o chão tivesse sumido debaixo do seu pé. E Jesus era muito querido, era amado por milhares de pessoas. E a cidade estava consternada com a crucificação dele. Sobretudo os apóstolos. Em outros textos, nós vemos que Pedro só não caiu numa depressão profunda porque depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus apareceu para Pedro e o consolou. E aí esse espírito, Alexandre, se não me engano, ele era criança, ele estava cuidando da mãe que estava doente, porque Jesus tinha sido crucificado, e de repente ele ouviu uma algazarra na rua. O povo estava fazendo algazarra, o povo estava comemorando, o povo estava gritando na rua, dizendo ele voltou, ele voltou, ele voltou, e ele saiu à rua. Em outras fontes a gente não tem esse relato, né? Que causou esse impacto. E a notícia começou a se espalhar de boca em boca, e ele saiu à rua para ver o que estava acontecendo na praça, por que o povo estava agitado, por que os sacerdotes do Sinédrio estavam apavorados. A gente não tem ideia do impacto. E o povo estava nas ruas comemorando. O que foi que aconteceu? O mestre voltou. Como assim? Você lembra de Madalena, que acompanhava ele? Ela viu. Quer dizer, veja que o povo acreditou, né? O povo acreditou, o povo confiou, e a notícia correu como um rastilho de pólvora
pela, pela cidade, e o povo estava comemorando porque Jesus estava vivo. Veja como era algo forte para eles, impactante. Jesus não só estava vivo, como ele tinha voltado da morte. Então, que tipo de impacto isso não causou para a população? Isso traz outra reflexão profunda para nós cristãos. O livro dos Espíritos, ele nos relata que existe a lei de destruição. A vida surge da morte. A vida na Terra. A começar pela vida orgânica que está surgindo a partir da energia gerada pela morte do Sol. Quer dizer, o que seria do cristianismo se Jesus simplesmente tivesse tido uma vida feliz, morrido velhinho, né? Que alcance teria? Mas a morte de Jesus na cruz gerou a verdadeira vida. A vida do cristianismo é justamente esse ressurgimento. Ou seja, para levar os cristãos e o mundo para uma nova vida, era preciso se matar a antiga vida. É aquela questão de não colocar vinho novo em odre velho, ou não fazer um remendo novo numa roupa velha. É outra expressão do Evangelho. Então, vejam bem, era preciso, já que o reino de Jesus não era deste mundo, não é deste mundo, é de outro mundo, como a concepção existencial, a ideologia do cristianismo é uma antítese da nossa ideologia matério-centrada. Então, Jesus pregou uma doutrina, um estilo de vida. A palavra mais correta seria cosmovisão. Jesus pregou uma cosmovisão centrada no espírito, que até hoje nós não entendemos. Não é uma cosmovisão que anula a matéria, é uma cosmovisão centrada no espírito. E para que isso acontecesse, foi necessário a destruição da matéria. Veja que Jesus é um dos únicos mestres espirituais, outro que eu posso citar é Sócrates, que passou por uma experiência semelhante, que teve esse galardão do sacrifício do próprio corpo. E depois os cristãos foram submetidos a esse sacrifício. Então, era preciso matar a matéria para que o espírito ressurgisse como na verdadeira vida, como a borboleta que precisa morrer na crisálida, a lagarta que precisa morrer na crisálida para se libertar na borboleta. Então, tudo que é material se renova, se destrói, e frequentemente nós precisamos matar o antigo para ressurgirmos numa vida verdadeira. Por isso que os primeiros cristãos, eles tinham o hábito de mudar de nome quando se sentiam tocados pelo Cristo. Eles tinham
essa simbologia de, até hoje, existem algumas ordens religiosas, né? Nas ordens religiosas monásticas católicas acontecia, quando a pessoa entrava na ordem monástica, ela mudava de nome. Então, a pessoa via a necessidade de romper os laços com o homem velho, matério-centrado, com a cosmovisão centrada na matéria, para ressurgir como um homem novo. Este momento de transformação, simbolizado também pelo batismo de João, da remissão dos pecados. É para isso que existe a reencarnação. Porque, ciclicamente, enquanto nós não nos tornarmos espíritos puros, enquanto nós somos espíritos, conforme os espíritos explicam, saindo da animalidade em direção à angelitude, nós precisamos periodicamente morrer para poder viver. Porque eu estou dizendo a morte no sentido espiritual. Porque se nós não passarmos pela morte e pelo luto, como o nosso hábito mental é de ficar anquilosado, é de ficar fixado em determinados comportamentos e remorsos, vícios, mágoas. Então, se a nossa vida fosse um contínuo espiritual, sem choques, a nossa evolução seria muito mais difícil, muito mais dolorosa. Porque nós chegamos no plano espiritual e temos a tendência de ficar fixados no nosso passado, nas nossas mazelas morais, nas nossas mágoas, nas nossas inimizades. Quando isso vai se superando, não necessita mais percorrer o ciclo das reencarnações. Então, por isso é que a vida e a morte acontecem de forma cíclica, para que os espíritos possam se renovar e recomeçar. Então, nós temos vários tipos de morte, que são momentos em que Deus coloca a gente para renascer. Né? A primeira morte, na nossa atual existência, é quando nós reencarnamos. O processo de reencarnação é difícil, pressupõe um planejamento, a redução do perispírito, a perda da memória do passado. As pessoas se perguntam, por que é que eu não lembro das minhas encarnações passadas? É uma das objeções que se fazem à reencarnação. Mas é uma oportunidade para que o espírito ressurja. Então, toda criança é a ressurreição de um espírito que estava anquilosado nos seus traumas do passado e que ressurge. Todo nascimento é uma ressurreição, que nós chamamos de reencarnação. E a pessoa começa a sua encarnação. E ela trabalha, ela estuda, e ela batalha, e de repente ela constrói novamente comportamentos viciados. Repete os comportamentos viciados que teve no passado e os automatismos mentais. Aí o que acontece com muitos de nós? A pessoa adoece. A pessoa adoece, vai para a UTI, vai para o hospital, passa dias no hospital, e quando ela sai do hospital, ela diz assim, nossa, ganhei minha vida novamente. Ela ressurgiu. É uma oportunidade de que Deus, você estava lá no hospital, sofrendo, doendo. Então,
Deus lhe deu uma nova ressurreição em vida. Você pode ter pensado na vida naquele momento, refletido comportamentos. Eu tive amigos que reformaram muita coisa na vida dele. Um amigo meu falou que quando ele saiu da UTI da Covid, ele repensou um monte de coisa na vida dele. Então, ele ressurgiu. Ele ficou entre a vida e a morte e depois ressurgiu. É uma ressurreição que nós temos. Outra ressurreição que nós podemos ter é a obsessão. A pessoa está vivendo a vida dela na Terra, fazendo e acontecendo. De repente, ela tem uma problemática espiritual que nada funciona, está depressiva, está à beira da loucura e procura um centro espírita. Ela está morta, sem conseguir fazer nada, sem conseguir dormir direito, sem comer direito, sem vendo espírito com os cantos, sem dormir, brigando com os parentes. Morreu. Não consegue nem trabalhar. Estou exagerando a situação, mas em diversas gradações. Então, quando ela passa pelo tratamento espiritual, é uma morte do homem velho para a proposta de uma ressurreição. E essa ressurreição é a ressurreição provocada pela dor. A dor, o luto, a perda de qualquer coisa. Às vezes, é a perda de um bem material. A pessoa estava rica, teve uma grande empresa e perdeu tudo. Então, aquela vida dela tem que acabar e ela tem que ressurgir novamente. Às vezes, é a morte de um ente querido que a gente estava muito ligado e tem que ressurgir. São experiências de renovação. Toda experiência de renovação, ciclicamente, as renovações mais impactantes da nossa vida, vêm através da destruição de algo no passado. Agora, se a gente estiver movido pela lei do progresso, pela caridade cristã, se espiritualizando, nós precisamos menos desses choques. Inclusive, o último choque da vida que nos convoca à ressurreição e à verdadeira vida se torna muito mais tranquilo quando a pessoa teve uma vida de caridade cristã, que é a morte do corpo. Nós gostaríamos de passar o resto da eternidade com esse corpo que envelhece todo dia, que adoece, que tem gripe, mas, assim como Jesus, depois da cruz, ressurgiu para a vida eterna, assim como Boris, o amigo de Tolstói, ressurgiu para a vida eterna, nós precisamos da morte do corpo para ressurgirmos para a verdadeira vida, que é a vida do espírito, não ligado nesse plano material, nesse corpo putrescível, nesse estresse do dia a dia, mas para a vida eterna, para a vida de trabalho, de amor, de estudo, de caridade, de compreensão, que os espíritos superiores vivem nos planos superiores. A gente quer viver o resto da eternidade nesse planinho aqui que a gente conhece, com esse trânsito, com essa agonia, com esse estresse, mas Deus tem outros planos para a gente e nós precisamos morrer para esta vida, para ressurgirmos para a verdadeira vida, que, como Jesus disse, é a vida em abundância. E o exemplo de Jesus é muito eloquente para a nossa humanidade sofredora, apegada à matéria, viciada no orgulho e no egoísmo. Não existe vida sem morte. Esses fenômenos de morte
seja a morte do espírito através da reencarnação, quando nós perdemos nossas faculdades, boa parte das nossas faculdades materiais, a morte através da doença, através do luto, através da dor, tudo isso acontece por causa da nossa imperfeição moral. Quando chegarmos ao estágio de espíritos puros, só teremos aquilo que os espíritos nos pontuam como a felicidade inalterável da comunidade dos espíritos puros que compreendem Deus, que veem Deus e que se amam uns aos outros. Mas enquanto nós estivermos apegados, e quanto mais nós estivermos apegados à matéria e aos nossos vícios e à nossa imperfeição moral, nós precisaremos várias vezes passar pela morte para podermos alcançar a vida. E Jesus, que pertence a essa comunidade de espíritos puros, tendo a sua qualidade de amor, ele não precisava disso por necessidade evolutiva sua, mas por amor morreu 2 vezes por nós. Morreu quando ele saiu dos planos celestes para se aclimatar a um corpo de carne como o nosso, o que certamente foi um imenso sacrifício para ele, foi uma morte. E ele desencarnou na cruz para então ressurgir para a vida eterna. Mas não que ele precisasse ressurgir. Quem precisa conquistar a verdadeira vida, a vida em abundância, somos nós. Então, ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida, para que nós ganhássemos a vida do Espírito. E se não fosse aquele choque da perda dele que os apóstolos sofreram, o luto, a morte, a dor, para depois rever o Mestre na sua condição de espírito mortal, nós não estaríamos falando aqui de cristianismo. Quando Deus nos chamar à renovação através de algo que nós precisamos matar em nós, ou quando Deus nos tirar algo que nós estávamos acostumados, ou quando nós passarmos por uma situação desconfortável, uma situação conflitiva, às vezes que nós não vemos saída, é porque Deus está nos chamando para a ressurreição e a vida. É isso que significa ressurgir. A renovação do espírito através, frequentemente, do sacrifício pessoal, sobretudo, matar o homem velho para ressurgir o homem novo. É essa a lição que nós tiramos deste capítulo. Eduardo, está aí, irmão? Estou sim, em corpo e espírito. Marcelo, foi muito bom essa abordagem que você trouxe. E a gente abandona um pouco a nossa limitada visão limitada, né, do que é a vida, do que é a morte e do que são esses ensinamentos quando falam desse renascimento, de que realmente o que a gente precisa exercitar é esse desprendimento desses valores, né, que estão muitas vezes enraizados dentro da gente. Cris trouxe aqui nossa amiga Ana Cristina, ela falou aqui algo interessante. Queria que você comentasse. São oportunidades abençoadas de aprendizado e de despertamento para aqueles que conseguem entender a grandeza de Deus nesses momentos difíceis. Ela estava se referindo às experiências de quase morte, por exemplo. Queria que você comentasse.
Exatamente, né? As pessoas que passaram pela experiência de quase morte relatam que houve uma renovação geral da vida delas, né? Tanto é que, às vezes, depois de um acidente, né? O povo diz, foi um livramento, a pessoa diz, nasci de novo. E olha, tem um adendo que a gente tem que colocar. A justiça divina é cheia de misericórdia. Pode ter certeza que toda experiência incômoda que a gente passa está sendo aliviada por Deus. Quando a gente perde algo hoje, é para não perder muito mais amanhã. Porque Deus nos renova antes que a gente caia na tragédia completa. E Mais melhor algum? ser salvado pelo amor do que pela dor, né? Mas ambos os caminhos ficam à disposição de cada um de nós. Nesse mês de março, nós estamos enfocados às quartas-feiras, estudando a doutrina espírita, com as obras de Ivone do Amaral Pereira. Na primeira segunda-feira, e nessa, estudamos esse livro, Ressurreição e Vida. Na semana anterior, é, na semana anterior a essa, trabalhamos o dia, foi com o Evandro Noleto, né, que trouxe, foi uma atividade especial, mas na próxima teremos um outro capítulo desse livro. Esse livro está disponível na livraria para quem quiser conhecer. Na biblioteca está esgotado, já está emprestado por enquanto, mas na próxima semana já volta a estar disponível para empréstimo também esse livro. Quem quiser dar uma lida, pegar emprestado, só ir lá no sábado, no centro, conversar com a gente, com a equipe que fica lá, e, e ter acesso ao livro, que é um livro muito bom, é uma obra riquíssima, os contos são muito interessantes, e agora que a gente já conseguiu, né, assistir esse trabalho dos companheiros, melhor ainda. Na próxima semana, a nossa companheira Adriana Fialho vai falar de um outro capítulo desse livro, que é o que se chama O Segredo da Felicidade. E na última quarta-feira do mês, o tema suicida. E teremos a grata presença de Paulo César Fernandes, escritor espírita. Ele abriu a Semana Espírita aqui de Feira de Santana, quando tivemos presencialmente. Se não me engano, a abertura foi no domingo. Se não me engano, foi na segunda-feira. Tivemos um trabalho muito interessante com ele. Ele é um pesquisador espírita. Marcelo pode até falar mais um pouquinho dele, né, Marcelo? E ele tem um profundo conhecimento dessa obra de Ivone, Memórias do Suicida, conhece muito o tema suicídio é um tema importante, ele é muito estudioso, profundo conhecedor do Evangelho. E a obra de Ivone é das mais relevantes do nosso movimento espírita. A gente conversando com os companheiros da casa, especialmente com o Mauro e outros companheiros, falando da importância que a gente temos, né, com Vilma também, da gente conhecer Nora Ney também, que fala muito sobre isso, da gente conhecer essas obras mais antigas, essas obras que estão sendo reeditadas com seu conteúdo original, mas que são clássicos da doutrina espírita. Ivone é um As clássico. obras Ivone, de Ivone de Amaral Pereira, não é, Marcelo? exatamente. As obras de Ivone são muito relevantes. Outra médium brasileira, Chico Xavier, com Zilda Gama, com Divaldo Franco, são dos médiums mais relevantes do movimento. E outras também. Tem muitas obras clássicas do movimento espírita. Exatamente, com essa abordagem. São livros bons, uma leitura muito boa. Você lê esse capítulo, você viu como é uma leitura leve, é uma leitura confortável, acolhedora e instrutiva. Então, às vezes a gente lê uma páginazinha por dia, mais um dia, a gente consegue vencer o livro e aprender com ele. Às sextas-feiras, o estudo com a obra de Emmanuel, refletindo a obra de Emmanuel, estamos finalizando o livro Ceifa de Luz, e nas segundas-feiras e domingo, estudamos o Evangelho. Então, que a gente possa ter uma noite de paz,
de muita harmonia. Vamos fazer uma prece aqui de encerramento, pedir a Marcelo que conduza uma prece para a gente encerrar nossa atividade de hoje. Imploramos a Jesus que mande seus emissários para fazer a humanidade compreender a que estamos sendo chamados neste momento que estamos vivendo hoje e que nós consigamos nos renovar e ressurgir diante da dor como pessoas iluminadas, adquirindo os valores da felicidade real e imortal. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço a todas e a todos, aos companheiros que estão assistindo, que tenhamos uma boa noite e que estejamos juntos na próxima atividade. Um abraço. Muito obrigado.